Vamos iniciar esse momento abrindo a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 32. Atos, capítulo 20, versículo 17 até o versículo 32. Vamos começar a leitura da palavra de Deus. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia até em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que me complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Até aqui a leitura, nós vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre nosso momento com a sua palavra. Ó Deus, Pai, nós oramos a Ti nesse momento, quando lemos a Tua palavra, e quando vamos falar sobre este assunto do governo da Tua igreja, especificamente sobre o trabalho dos presbíteros. Eu peço a Ti, Senhor, abençoa todos nós, abençoa a mim, que estou falando, que venho a falar e trazer a mensagem, mas abençoa também a todos aqueles que ouvem, que Teu Espírito Santo estabeleça aqui um momento de edificação com a Tua palavra. Assim oramos e pedindo a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no ano de 1538, um reformador alemão de Estrasburgo, Martin Bucer, ele escreveu um livro, ele publicou um livro chamado o título do livro é Teologia Pastoral. Só um detalhe, Martin Bucer foi tutor de João Calvino. Nós estamos acostumados a pensar em João Calvino como sendo um grande mestre, mas antes de ser um grande mestre, João Calvino ele aprendeu aos pés de Martin Bucer em Estrasburgo, onde ele estava exilado na Alemanha. Então, Martin Bucer ele escreveu o livro e ele disse o seguinte, ele comentou essa passagem que nós lemos de Atos capítulo 20,
ele comentou essa passagem e ele escreveu o seguinte com respeito a ela em relação ao trabalho dos presbíteros. Ele disse assim: perceba que o Espírito Santo, como testemunha ao apóstolo, instituiu esses presbíteros como bispos para pastorear a comunidade de Deus. Eles deveriam ser os supervisores e pastores do rebanho de Cristo. Portanto, conclui-se, mais uma vez, que pela ordem do Espírito Santo, os presbíteros das igrejas devem ser incumbidos da função de cura da alma e do pastoreio. Essa passagem de Atos 20 é uma das passagens que falam de modo mais claro qual é o trabalho dos presbíteros, para que eles existem, o que é que esse ofício de presbítero ele realmente tem como função dentro da igreja. Esse é o tema da minha palestra, vou falar sobre isso hoje. Deixe-me dizer algumas palavras sobre o contexto aqui da passagem de Atos 20. Paulo ele chegou a Éfeso, você pode conferir no capítulo 19 para 20, ele chegou a Éfeso, na cidade de Éfeso, e ele encontrou ali alguns discípulos, e ele pergunta até sobre se eles haviam recebido o Espírito Santo, e aí eles respondem: nós nem ouvimos falar sobre o Espírito Santo, nós nem conhecemos o Espírito Santo. E daí então começa um trabalho do apóstolo Paulo de implantar uma igreja naquela cidade. Ele passou 3 anos naquela cidade. 3 anos na cidade de Éfeso implantando aquela igreja. Quando ele chega no seu 3º ano, ele fala que ele precisava ir para outra região, voltar para Jerusalém, e aí é quando ele está quase às portas do navio. Se você terminar de ler o capítulo 20, você vai encontrar exatamente esse relato. Paulo ele está quase às portas do navio, indo embora da cidade de Éfeso, e antes dele ir embora, às portas do navio, ele chama os presbíteros da igreja para dar uma série de instruções. Uma série de instruções. Daí vem, eu quero destacar algumas coisas dessas instruções que o apóstolo Paulo dá aqui. Eu vou destacar 4 coisas que ele dá sobre aos presbíteros. A primeira delas, quando ele vai embora, ele vai sair da cidade de Éfeso, vai deixar aquela igreja, a primeira coisa que ele faz é exatamente essa: chamar os presbíteros. Ele chama os presbíteros da igreja para lhes falar com respeito ao que eles deveriam fazer no seu ofício na igreja. É isso que diz o versículo 17 de Atos 20, de que de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros. Daí você já pode atentar para uma coisa aqui. Ele não reuniu a igreja. Ele não reuniu a igreja. Ele também não chamou, eu vou enfatizar aqui algumas coisas do que o pastor Isaías falou, ele não chamou um bispo primaz ou alguém líder da igreja de Éfeso. Ele não fez isso. O cuidado do apóstolo Paulo para com a igreja de Éfeso, ele é representado aqui no fato de que quando ele vai embora, ele reúne os presbíteros daquela igreja. Os presbíteros. Essa é a primeira coisa que nós precisamos atentar aqui, nessa passagem. Esses presbíteros, esse chamar os presbíteros para ir embora, reflete o trabalho deles. É exatamente isso. Reflete o trabalho deles, de que eles têm a responsabilidade de cuidar do rebanho. Daí porque aparece aqui a palavra bispos, para se referir a estes presbíteros. No versículo 28, a palavra bispos, porque são os supervisores do rebanho que estão olhando sobre eles, olhando sobre as ovelhas. Primeiro ponto é, Paulo, antes de ir embora, ele chama os presbíteros da igreja. Primeira coisa. Segunda, ele fala para eles que o trabalho que eles têm não foi algo conquistado. Não foi algo conquistado. Versículo 20, ele coloca que foi o Espírito Santo que os havia constituído como estes supervisores. Ou seja, quando ele chama os presbíteros, ele deixa bem claro que aquilo que eles estão para fazer
não é por causa da conquista deles, não é um trabalho, não foi um concurso público que eles fizeram para estar ali. Não foi uma prova, alguma coisa que eles fizeram para poder conquistar aquele trabalho. Mas a relação é de algo que foi dado para eles. Eles foram constituídos presbíteros, supervisores e bispos pelo rebanho. Foram conduzidos para esse ofício. E aí, se você comparar, lendo várias passagens do Novo Testamento, você vai perceber que esse ser conduzido ao ofício de presbítero, colocado e não conquistar, segue com um processo de indicação, eleição e uma ordenação do presbitério. Presbitério aqui, quando Paulo fala, por exemplo, em Timóteo, de que as mãos do presbitério estão sobre ele, é exatamente o colegiado de presbíteros da igreja. É isso que ele quer dizer com o presbitério. Ou seja, não há uma conquista, é o dom de Cristo. Efésios capítulo 4, a passagem que eu li no início da nossa conferência, mostra que o ofício é um dom, não uma conquista. Terceira coisa é que os presbíteros, eles deveriam cuidar de algo que não era deles. Na passagem de Atos capítulo 20, Paulo destaca que atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreardes. Aí Paulo diz assim, a igreja de Deus, a quem ele comprou com o seu próprio sangue. O que Paulo está dizendo aqui é que eles deveriam cuidar das ovelhas. A palavra rebanho aqui ilustra muito bem, cuidar de um aprisco de ovelhas que não era deles. Não era deles. E Paulo enfatiza esse não ser deles, de que este rebanho que eles iriam tomar conta e serem supervisores sobre ele foi comprado com sangue. Não foi nem comprado com prata e ouro. Não foram ovelhas que foram compradas no mercado, que alguém chegou lá e comprou pagando algumas pratas, algumas moedas e trouxe aquelas ovelhas para lá. Ele diz assim, preste bem atenção, comprou com o seu sangue. De quem é esse sangue? De quem é esse sangue? De Deus. Quem comprou com o seu próprio sangue? O próprio Deus. Repare então que Paulo está destacando que os presbíteros, eles têm o trabalho, o dever de cuidar de algo, zelar de algo que não pertence a eles. Não pertence a eles. E a pessoa a quem essas ovelhas pertencem ainda tem mais. Ela não comprou com moeda, ela comprou com o sangue dela, com a vida. Dá para imaginar a responsabilidade dos presbíteros no seu ofício, de cuidar de algo que não é deles, e ainda mais, o dono dessas ovelhas, ele as comprou com a sua vida, com o seu sangue. Quarto lugar, eu vou apenas destacar algumas coisas dessa passagem, porque eu tenho outras coisas para falar também. Eles deveriam pastorear. Aqui, ele fala claramente, pastorear o rebanho de Deus. Aqui está o coração do trabalho desses presbíteros. É realmente o âmago, o coração do trabalho deles. E como eu já disse, a ilustração dada por Paulo de rebanho traz alguns indícios do que significa esse pastorear. O rebanho que eles deveriam pastorear. Martin Bucer, ele mais uma vez comentando sobre o trabalho dos presbíteros, nesse livro de teologia, de cuidado pastoral, ele diz que os presbíteros deveriam pastorear um rebanho de cordeirinhos. Incumbidos da cura da alma e do pastoreio nas igrejas, devem servir ao Senhor Jesus, aqui eu estou citando literalmente Martin Bucer, o supremo pastor e bispo de nossas almas, dedicando-se aos seus cordeirinhos. Aos seus cordeirinhos, é pastorear o rebanho. Mas o que significa na prática esse pastorear o rebanho? Como se define isso na prática? A igreja ela já produziu muitos documentos para falar sobre isso, sobre o trabalho dos presbíteros, especialmente durante a Reforma. Vários documentos, confissões, catecismos,
documentos de governo de igreja foram produzidos para falar sobre o trabalho de pastoreio dos presbíteros, e aqui eu quero escolher um deles, um documento que fala sobre o trabalho dos presbíteros como pastores. É o regimento da Igreja Reformada, o regimento que vem do Grande Sínodo de Dort, em 1618 e 19, ele tem um artigo, o nosso regimento das Igrejas Reformadas do Brasil, tem um artigo, que é o artigo 16, que ele descreve com certos detalhes qual é o trabalho dos presbíteros, o que é que eles devem fazer. Eu vou citar aqui o artigo 16 do regimento das Igrejas Reformadas do Brasil. Os deveres dos presbíteros são supervisionar a Igreja de Cristo, junto com os ministros da palavra, para que cada membro se comporte em doutrina e vida conforme o Evangelho, cuidar da pregação da palavra, dos cultos, da administração dos sacramentos, do ensino e do evangelismo, fazer fielmente visitas na congregação, exercer a disciplina cristã para que os sacramentos não sejam profanados, zelar como mordomos da Igreja de Deus, para que tudo seja feito com decência e ordem, auxiliar os ministros da palavra com bons conselhos e supervisioná-los em doutrina e vida. São seis coisas aqui que esse artigo fala sobre o trabalho dos presbíteros. Eu vou citar rapidamente essas 6 coisas, mas eu não vou tratar de todas elas. Citando as 6 coisas. Primeiro, supervisionar a Igreja de Cristo junto com os ministros da palavra, para que cada membro se comporte em doutrina e vida conforme o Evangelho. Então, a primeira coisa que ele cita aqui como tarefa do presbítero é supervisionar a igreja junto com os ministros da palavra, que também é chamado de presbítero. Presbítero docente e regente, como explicou o pastor Isaías Lobão. Mas na tradição reformada e, na verdade, em toda a reforma, os presbíteros docentes eram mais comumente chamados de ministros. Ministros da palavra, assim como os documentos atestam da reforma protestante, sejam dos presbiterianos ou reformados, ministros. Segundo, então, primeiro supervisionar. Segundo, cuidar da pregação da palavra, dos cultos, da administração dos sacramentos, do ensino, do evangelismo. Se eu resumir aqui, eles devem cuidar do culto. Quem cuida dos presbíteros, do ponto de vista reformado, do culto, são os presbíteros. Os presbíteros que cuidam do culto, da pregação e do ensino e dos sacramentos. São eles, é função deles cuidar dessas coisas. Terceiro, fazer fielmente visitas na congregação. Terceira tarefa dos presbíteros, visitas na congregação. Exercer, quarto, a disciplina cristã para que os sacramentos não sejam profanados. 5. Zelar como mordomos para que tudo seja feito com ordem e decência. 6. Auxiliar os ministros da palavra com bons conselhos e supervisioná-los em doutrina e vida. Então, 6 tarefas dadas aos presbíteros, mas eu quero separar aqui 3 delas. Por quê? Porque são tarefas específicas do pastoreio. São mais específicas do pastoreio. É claro que, num sentido amplo, essas 6 tarefas dos presbíteros estão relacionadas à supervisão deles. Mas há 3 delas que são realmente específicas quando nós falamos de pastoreio da congregação. E é isso que eu quero focar aqui. A primeira é sobre supervisionar a Igreja de Cristo. O regimento fala que há uma supervisão geral aqui da congregação que foca em 2 coisas. A primeira delas é com relação à doutrina. Isso é interessante, a doutrina. Por quê? Quando Paulo ele falou lá em Atos capítulo 20, logo depois que ele disse que o Espírito Santo havia constituído os presbíteros como bispos para pastorear a igreja, ele diz assim: olha, cuidado, porque entre vós depois vão surgir lobos vorazes, e outros dentre vocês que vão falar coisas para conduzir os discípulos atrás deles. Qual é a primeira preocupação do apóstolo Paulo quando ele fala sobre os presbíteros pastorearem o rebanho de Deus? A primeira preocupação dessa supervisão é a doutrina, é o ensino.
É o ensino, é a fé, é aquilo que nós cremos. E daqui vale nós pensarmos sobre, quando nós estamos falando sobre pastorear o rebanho de Deus, hoje, em nossos dias atuais, quando se fala em pastorear o rebanho, normalmente está pensando naquela figura que está olhando, será que fulano está triste hoje? Será que ele está... Aconteceu alguma coisa? Aquele pastor, aquele homem que tem um olhar clínico. A primeira coisa que se pensa num pastor, alguém que pastoreia o rebanho, é aquele que olha e pensa e reflete. Eu preciso dar mais atenção e conversar com essa pessoa. Olha como ela está. Isso faz parte do trabalho. Eu vou mostrar depois que isso faz parte do trabalho. Mas a primeira coisa que significa pastorear o rebanho é o cuidado com aquilo que os membros da igreja estão aprendendo. O que é que eles estão aprendendo? Ou o que é que está sendo ensinado? Como é que eles estão pensando a respeito da fé? Como eles estão falando sobre a fé? Como é que os membros da igreja, seja quando ela está reunida ou quando está fora, o que é que eles estão publicando? O que é que eles estão publicando na internet com respeito a conceitos, pensamentos, doutrinas? O que é que eles estão falando? Essa é a primeira coisa, é a preocupação que os presbíteros devem ter. Primeira coisa, é com o ensino. Perceba que Paulo, quando ele escreve as cartas apostólicas, na verdade em várias cartas do apóstolo Paulo, quais de fato são as verdadeiras preocupações do apóstolo quando ele começa a escrever? A estrutura das cartas, normalmente, ela é assim. Primeiro Paulo começa a tratar um monte de assunto doutrinário e depois ele vem tratar de uma série de aspectos práticos. Então, se você já percebeu as cartas do Novo Testamento que Paulo escreveu, normalmente elas têm essa estrutura. Porque primeiro eu vou corrigir o pensamento da igreja, das pessoas com respeito à fé. Porque o pensamento errado, a doutrina errada, ela começa corrompendo o pensamento e depois irá corromper os costumes. Então, primeira coisa, a supervisão dos presbíteros tem a ver com o ensino. A segunda que Paulo destaca e que também o regimento destaca, que tem a ver com a vida. Fala que é para olhar a vida da congregação, como as pessoas estão vivendo, promover essa vida de santidade, é ser um exemplo de santidade, é ensinar a santidade, é encorajar com conselhos, é estar atentos às conversas das pessoas, o modo como elas conversam, qual é a prioridade das conversas das pessoas, dos pensamentos delas, como elas estão governando a casa delas, como elas estão tratando de como ganhar dinheiro, como educar os filhos, como ser um profissional, e todas essas coisas estão relacionadas a como a igreja está vivendo o Evangelho. Isso é função dos presbíteros. Supervisionar. Infelizmente, nós vivemos numa época em que se tornou desconfortante os presbíteros inquirir alguém sobre alguma coisa. Perguntar: por que você está fazendo isso? Ou por que você está pensando assim? E direcionar a pessoa a dizer: olha, isso que você está pensando não é certo, é errado, não é conforme a verdade. Você, como um cristão, um servo de Jesus Cristo, você tem que pensar assim, conforme a palavra de Deus ensina. Ou então, alguém que está fazendo coisas erradas, praticando coisas erradas, publicando coisas erradas, enfim, que tendo uma vida que não reflete o que Cristo quer de nós, se fazem necessárias as exortações e os presbíteros de fato dizer: olha, você não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Hoje, a cultura
do discurso do abuso de autoridade. Se tornou um discurso muito bonito hoje, abuso de autoridade. E segundo aqueles que estão levantando a bandeira de abuso de autoridade nas igrejas, eles estão dizendo assim: na verdade, nós estamos querendo prevenir a igreja de abusos de autoridade, abuso de pastores, de líderes, de presbíteros. Mas o que está por trás da roupa, o corpo de fato desse discurso atual de abuso de autoridade nas igrejas, não é corrigir os excessos de autoridade, mas é minar as autoridades. É exatamente minar a autoridade do presbítero de poder chegar em um membro da igreja e dizer: você é cristão e você não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Imagina o presbítero chegar e dizer isso: você está errado. Ou então dizer para a pessoa: sabe qual é o seu problema? Sabe qual é o seu problema? É o orgulho. É o orgulho. Aí logo vai sair alguém chateado porque um presbítero disse que ele é orgulhoso. Abuso de autoridade. Mas não. O trabalho dos presbíteros da igreja é exatamente instruir, guiar, dizer: para e vem por esse caminho, para conduzir as ovelhas que não pertencem a ele. Não pertencem a ele. Instruir, aconselhar, exortar, perguntar, questionar com respeito à atitude dos membros que não condigam com o Evangelho é pastoreai o rebanho de Deus. Tito capítulo 2, não vou ler aqui, mas você pode ler depois. Tito capítulo 2, Paulo dá uma série de instruções sobre como as mulheres devem proceder, como os homens, jovens, velhos. E aí no fim do capítulo ele diz assim, versículo 15: diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Ninguém te despreze. Pastorear o rebanho, trabalho dos presbíteros. Segunda coisa, eu quero destacar aqui no que o regimento fala: fazer fielmente visitas na congregação. As visitas pastorais são uma marca do trabalho das igrejas reformadas. As visitas pastorais regulares. Essas visitas regulares dos presbíteros, elas têm raízes no que o apóstolo Paulo fez. Está lá em Atos capítulo 20 que nós lemos, versículo 20, que Paulo diz que de casa em casa ele estava ensinando o rebanho, de casa em casa. Essa prática histórica de visitas pastorais domiciliares todo ano é uma das maiores forças da tradição reformada. Uma das maiores forças da tradição reformada. Fazer fielmente visitas pastorais nos lares, nas casas dos membros. Presbíteros não são pastores de WhatsApp. Entendam bem isso. Presbíteros da igreja não são pastores de WhatsApp ou de telefonema, de e-mail. Isso não é um trabalho de visita pastoral de alguém que pastoreia um rebanho. Presbíteros também não são pastores simplesmente que tomam um cafezinho numa conversa informal com um membro da igreja. Isso não é um trabalho de presbítero em si. Isso pode ser, inclui. Presbíteros podem tomar cafezinhos, tá? Com os membros da igreja, não tem problema. Mas os presbíteros, eles não vão pastorear a igreja efetivamente, como está dizendo aqui, que é pastorear o rebanho de Deus, simplesmente tendo conversas informais. Isso não vai acontecer. Isso faz parte, pode acontecer, mas não pode ser resumido o trabalho dos presbíteros de pastoreio com isso. Também, outra coisa que é muito comum nas igrejas, isso não era comum na época da reforma, é comum hoje, são os gabinetes pastorais, em que alguém, quando quer conversar com alguma coisa, ele vai, agenda um horário com o pastor, ele vai para o gabinete e ali ele conversa com o pastor. Raramente, eu acho que nunca, com um presbítero.
Raramente, ou talvez eu nunca vi alguém marcar um gabinete pastoral com um presbítero. Pode ser que aconteça, não sei, mas eu nunca vi. Enquanto que a Bíblia está falando claramente que o pastoreio do rebanho é dos presbíteros. Então, raramente nessa conversa em que coisas podem acontecer pontuais, conversas pontuais de gabinete, também não representam o pastoreio dos presbíteros da igreja. Não. Os presbíteros, principalmente, devem visitar o rebanho de Deus, não é deles, o rebanho de Deus nos seus lares, na casa deles. Paulo diz de casa em casa. E aqui eu estou falando, de fato, dos presbíteros que são chamados de regentes. Eu não estou falando dos ministros que são chamados de presbíteros docentes. Eu estou falando dos presbíteros que são chamados de regentes. As visitas domiciliares são o coração desse pastoreio. Por quê? Porque não há caminho melhor para você conhecer a vida da pessoa ou da congregação na casa do que na casa da igreja, na casa dos outros, na casa dos membros. Assim, quando os presbíteros entram numa casa, eles conseguem observar como é que a esposa se comporta dentro de casa, como é que o marido se comporta, como os filhos, a disposição das coisas da casa, como parecem que os filhos estão ouvindo os pais ou não estão ouvindo os pais. É dentro das casas dos membros da igreja que os presbíteros estão fazendo aquilo que Paulo diz, pastorear o rebanho de Deus. É dentro das casas dos membros, sentado à mesa ou ao sofá, que os presbíteros vão ouvir o que vocês têm, ou como vocês estão vivendo o Evangelho, ou como vocês estão vivendo no casamento, na família, como vocês têm testemunhado desse Evangelho. E ali os presbíteros podem exortar, instruir e encorajar o povo de Deus. Visitas é o coração do trabalho dos presbíteros. O principal trabalho do ministro da palavra, sabe qual é? O principal trabalho do ministro da palavra, o presbítero docente, é o ensino, é pregar, é ensinar. E o principal trabalho dos presbíteros não é uma reunião do conselho. Não é uma reunião do conselho. Também não é servir a Santa Ceia. Também não é cuidar do prédio, dos funcionários da igreja. Esse não é o trabalho principal, às vezes nem é o trabalho dos presbíteros. O principal trabalho dos presbíteros é entrar nas casas dos membros para ouvi-los e ensiná-los. Uma igreja onde só o pastor visita, só ele visita a casa dos membros, é uma igreja doente. É uma igreja doente. E por quê? Uma igreja manca. Por quê? Porque está faltando o principal trabalho de um dos ofícios. O principal trabalho de um dos ofícios dos presbíteros. Uma igreja onde só o ministro, o pastor, visita os membros e que os presbíteros não fazem esse trabalho, é uma igreja doente e manca. Doente e manca. 3, aqui eu vou terminar já. Eles devem exercer a disciplina cristã para que os sacramentos não sejam profanados. O exercício da disciplina na igreja é uma das marcas da verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. É impossível você manter a pureza da igreja e dos sacramentos sem a disciplina. E veja só, uma igreja onde não há disciplina, talvez você nunca tenha percebido isso, mas no médio e longo prazo, a pregação da palavra também será afetada. Ela também será afetada. Uma igreja onde não tem de fato cuidado com a santidade do povo e dos sacramentos, isso irá ao longo dos anos refletir naquilo que está sendo feito do púlpito.
E não é simplesmente porque o pastor, com o passar do tempo, vai começar a ensinar coisas erradas. Não é isso. Não é nem isso exatamente. Uma igreja em que não há disciplina, a pregação que sai do púlpito, ela não terá a eficiência do poder restaurador dentro da congregação. Porque as pessoas vão continuar ouvindo, vão continuar balançando a cabeça, vão continuar fazendo as mesmas coisas que elas fazem que não deveriam fazer. Por isso os presbíteros têm uma tarefa muito importante no pastoreio do rebanho, que é restaurar pecadores caídos e remover a ofensa de dentro da igreja. Disciplina. Remover a ofensa. Disciplina. O entendimento reformado é que os presbíteros exercem a disciplina e guardam a mesa do Senhor. É tarefa deles guardar a mesa, para que o sacramento não seja profanado, para que pessoas não estejam participando da Santa Ceia de maneira leviana, sem o devido testemunho e a santidade. Este é o entendimento da Igreja da Escócia, a Igreja Presbiteriana da Escócia, no dia 10 de fevereiro de 1645, na sua Assembleia Geral. Isso estava acontecendo ainda a Assembleia de Westminster. E aí houve uma Assembleia Geral na Igreja da Escócia enquanto estava acontecendo a Assembleia de Westminster. Houve uma Assembleia Geral para aprovar a forma de governo que a Assembleia de Westminster havia feito. Então eles se reuniram na Escócia, a Igreja da Escócia se reuniu para aprovar o documento que acabara de chegar da Assembleia de Westminster. E eles aprovaram, e diz assim o documento, sobre a forma de governo eclesiástico presbiteriano. Os oficiais regentes de uma congregação particular têm o poder legítimo de suspender uma pessoa da mesa do Senhor que ainda não foi expulsa da igreja. Ele está dizendo que os presbíteros têm o dever de fato, tirar alguém da ceia, não permitir que alguém participe da ceia, mesmo que ela ainda nem tenha sido expulsa. Ela ainda é membro da igreja. É membro da igreja, ela pode ser afastada. Porque eles têm autoridade para julgar e admitir aqueles que são aptos para receber o sacramento, como também têm autoridade de manter afastados aqueles que são encontrados indignos. Por isso que o governo da Igreja Presbiteriana da Escócia aprovou que os presbíteros da igreja, eles têm um dever de dizer, olha, você não vai participar da Santa Ceia. E diz que eles têm a autoridade para fazer isso. A autoridade para fazer isso. Para exercer a disciplina eclesiástica. As igrejas reformadas continentais, quando se fala essa distinção, são as igrejas reformadas dos países do continente, em contrapartida às igrejas das ilhas, que são conhecidas como presbiterianas. Elas, no Sínodo de Dort, foi dito que a Santa Ceia deveria ser celebrada a cada 2 meses. A cada 2 meses, a Santa Ceia deveria estar no regimento de Dort, lá, o original mesmo. 2 meses, a cada 2 meses a Santa Ceia deveria ser realizada. E aí diz assim, que antes e depois da Santa Ceia, a congregação deveria ser visitada. Antes e depois da Santa Ceia, a congregação deveria ser visitada. É assim que as igrejas reformadas entenderam a relação entre as visitas pastorais e a Santa Ceia sendo administrada. As visitas pastorais e a Santa Ceia sendo administrada. Essa é a prática histórica das igrejas reformadas do continente e presbiterianas. As igrejas presbiterianas voltaram para ser 4 vezes ao ano. A ceia, na época da reforma, nas igrejas presbiterianas era 4 vezes ao ano. E sabe por quê? Porque eles diziam que antes da Santa Ceia, a congregação inteira deveria ser visitada. Antes da Santa Ceia, toda a congregação deveria ser visitada. E para ir para a Santa Ceia, os presbíteros iriam aprovar quem iria participar da Santa Ceia. Isso foi as igrejas presbiterianas da Escócia que decidiram. Deixa-me dar 2 palavras finais aqui.
Essas 3 coisas que eu destaquei no regimento sobre o trabalho dos presbíteros, de supervisão, visitas pastorais dos lares e da disciplina. Primeiro, aos presbíteros. A palavra para os presbíteros, obviamente, de muita responsabilidade no seu trabalho de cuidar da igreja de modo pessoal e de algo que não é dele. Não é dele. E a responsabilidade é tanta dos presbíteros de que não é só cuidar de algo que não é dele, mas é de que eles vão prestar contas daquilo que eles estão cuidando. Pedro fala isso, que os presbíteros vão prestar contas daquilo que eles estão cuidando das ovelhas ao Supremo Pastor, ao soberano Jesus Cristo. Então, os presbíteros da igreja, eles têm um trabalho muito importante, vital para a igreja de pastoreio, que não pode ser resumido a uma reunião de conselho. As reuniões de conselho, elas são apenas uma consequência daquilo que foi feito. Uma consequência daquilo que foi feito. Os presbíteros têm o dever de regularmente conhecer a realidade da congregação, dos membros. As igrejas reformadas, elas têm uma prática de ter visitas regulares, uma escala de visitas regulares na casa dos membros, todo ano. Se der, faz mais uma vez, mas todo ano visitar a casa dos membros, fora as outras visitas extras, coisas que são necessárias para serem tratadas, mas visitas regulares em que perguntas são feitas em relação à sua vida em casa, no seu trabalho, na igreja, para exatamente pastorear e instruir a congregação. Essas visitas pastorais, elas vão para a reunião do conselho. Lá na reunião do conselho, a consequência das visitas é discutir o que tal membro precisa mais. Quem nós precisamos acompanhar agora mais de perto. Isso acontece na reunião do conselho. Vamos colocar aqui na lista, fulano, cicrano, outro nome aqui. Vamos acompanhar mais de perto essas pessoas aqui. Porque nas visitas nós percebemos que há coisas que precisam ser melhoradas. Vamos acompanhar. Já outras visitas, louvamos a Deus e dizemos, que visita maravilhosa, um lar maravilhoso, tem dado um testemunho do Evangelho maravilhoso. Mas esse trabalho dos presbíteros é que faz a congregação andar de maneira uniforme e de fato como um rebanho. Porque o rebanho é o seguinte, o rebanho é quando você vai conduzindo essas ovelhas juntas. Conduzindo, não é uma para lá, outra para cá, não. Você pega as ovelhas e vai conduzindo elas juntas. A melhor coisa que se faz para que isso aconteça são os presbíteros conhecendo a congregação. Mas eu quero falar aos membros. Talvez eu vou falar para a maioria daqui agora. Aos membros da igreja. E eu vou falar aos membros da igreja com as palavras de Martin Bucer. Ele colocou palavras impressionantes. É como se um membro da igreja estivesse falando sobre o trabalho dos presbíteros. Ouça bem o que ele disse sobre isso. Quero apegar-me ao ordenamento do meu Senhor e à sua igreja. Isso é alguém que está falando sobre o trabalho dos presbíteros. Eu quero me apegar a isso. Que instituiu servos legítimos, por meio dos quais ele quer reunir-me ao seu reino. Então, um membro da igreja está dizendo, olha, eu quero me apegar a isso. Porque por meio do trabalho dos presbíteros, Deus está me reunindo no seu reino. Me reunindo no seu reino. Perdoar os meus pecados. Perdoar os meus pecados. O Senhor Jesus disse aos apóstolos, a quem vocês perdoarem, será perdoado. O membro da igreja aqui, esse que fala, que é o próprio Martin Bucer, ele está dizendo, eu quero lidar com esses presbíteros, esses servos de Deus, porque eu quero receber o perdão. Eu quero receber o perdão. Aqui é a figura daquele que, ele diante dos presbíteros, ele confessa os seus pecados,
ele ouve a instrução, a mensagem do Evangelho, e ele então entende: eu recebo o perdão de Jesus Cristo, por meio dos presbíteros. Fazer-me nascer de novo, preservar, ensinar, conduzir-me à vida eterna. Quero ouvi-los. Olha bem o que ele diz aqui, Martin Bucer. Eu quero ouvi-los como ao próprio Senhor. Ele está dizendo que ele queria ouvir os líderes da igreja, os presbíteros, como se ele estivesse ouvindo o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo. Considerar e atender ao seu falar e agir realizados nesse serviço, desde que seja feito segundo o que o Senhor instituiu. Quero acolhê-lo, não como palavra e ação humanas. Está dizendo que ele quer receber um presbítero, não como palavra e ação humanas, mas como palavra e obra do meu Senhor Jesus Cristo, o que eles de fato são. O que eles de fato são. Como tais, eles também produzirão efeitos em mim, para a glória do Senhor e para a bem-aventurança dos eleitos. Você já pensou assim do seu presbítero? Quero recebê-lo na minha casa, como recebe o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu quero ouvi-lo, como eu estou ouvindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu não quero acolher ele como palavras e ações humanas. Eu quero acolher o presbítero da igreja como palavra e ação do Senhor Jesus Cristo, como de fato ele é. Como de fato ele é. Porque assim frutos serão produzidos em mim. Assim que Martin Bucer diz. Frutos produzidos em mim para a glória de Deus. É assim como você espera os presbíteros da sua igreja? Assim? Abrir as portas da casa, dizer: por favor, presbítero, sente aqui. Eu olho para você, eu estou vendo o Senhor Jesus Cristo. Agora pode falar. Que eu quero ouvir. Eu quero receber as instruções, eu quero receber a exortação, eu quero ter o perdão dos meus pecados, eu quero andar fielmente para a glória de Deus. É assim como um membro da igreja deve olhar para um presbítero. É assim. Não deve olhar para o presbítero como um homem que anda de terno, que fala muito com todo o traquejo de um grande empresário, de administrador, ou alguém que cuida muito bem do prédio da igreja. Não queira receber os presbíteros da sua igreja dessa forma, porque eles não foram ordenados para isso. Eles foram ordenados para pastorear o rebanho de Deus. Pastorear o rebanho de Deus. Então, ore pelo seu presbítero, os presbíteros da sua igreja, ore por eles. Estime-os, tenha respeito, receba-os. E se você tem alguma coisa que está te atrapalhando, algum problema com um presbítero, ou o que quer que seja, resolva. Porque não é entre você e um homem, é entre você e Cristo. Não é entre você e um homem, é entre você e Cristo. Porque eles são representantes de Cristo. São representantes de Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Possamos entender realmente qual é o trabalho desse ofício tão importante na igreja, dos presbíteros. Vamos orar. Vamos ficar de pé, vamos encerrar com uma oração. Vamos orar. Deus, Senhor amado, nós pedimos a Tua bênção sobre tudo que foi falado aqui, e Tu abençoes a Tua igreja, Teu povo. Tu conheces os corações, Tu sabes de cada um de nós. E, Senhor, Tu escolhestes o dia de hoje, as palavras de hoje, para as pessoas de hoje. E assim faz a Tua obra. Oramos. Leva-nos em paz para a nossa casa. Possamos meditar no que ouvimos e nos deleitarmos nesse ofício tão importante de pastoreio
que é o ofício dos presbíteros. E assim entender, como meu Senhor Jesus é tão bom, que Ele não me governa lá dos céus simplesmente, mas aqui na terra, Ele me governa por meio deles, dos presbíteros. Abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.